convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus, capítulo 8. Hoje nós vamos começar essa perícope, mas não temos a pretensão de terminá-la. Por isso nós vamos ler apenas o capítulo 8, mas estudaremos o capítulo 8 e 9, que faz parte da mesma sequência aqui. Provavelmente começaremos tratando dos dois primeiros pontos hoje, e se Deus permitir, continuaremos os dois pontos restantes no domingo que vem. Mesmo cientes aí do acampamento e que muitos irmãos estarão lá, mas aí depois, quem estiver lá no acampamento, durante a semana, acessa aí a sequência do sermão que iniciaremos hoje, através aí do YouTube. Então, Hebreus capítulo 8, vamos trabalhar pelo menos, e se formos avançando, nós leremos também no capítulo 9, ou parte dele, lembrando então que a perícope toda vai do capítulo 8 até o final do capítulo 9. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura, portanto, que farei, de Hebreus capítulo 8. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê, que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída, com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Oremos, irmãos. Ó Pai amado, nós te damos graças pela obra realizada por Jesus Cristo em nosso lugar, como mediador de suprema aliança,
de superior aliança que foi destinada a nós, como nosso sumo sacerdote, que adentrou no templo não feito por mãos humanas, mas erigidos pelo Senhor nos céus. Obrigado, porque Ele cumpre rigorosamente todas as exigências da lei e nos assegura, ó Deus, verdadeira salvação e plena certeza de vida eterna. Por isso, ó Deus, mediante a leitura da Tua palavra, que o Senhor nos abençoe e que agora, através da ação do Teu Santo Espírito, quando vamos meditar nesta palavra, que o Senhor nos edifique, que o Senhor me ilumine e ilumine aos meus irmãos, para que compreendamos a Tua verdade e assim sintamos a segurança de estarmos em Cristo Jesus e tendo como sumo sacerdote em nosso favor. Fique conosco, fale conosco, ensine-nos mais a respeito de Ti, do Teu poder, e nos conduza-nos a viver segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome e para o nosso próprio bem. É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, sendo Jesus Cristo nosso sumo sacerdote eterno, como estudamos a semana passada, e vimos aí de um modo específico no capítulo 7, que exalta a função de Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós vimos, portanto, que Ele é o sumo sacerdote eterno para todo sempre, missionário, porque veio ao nosso encontro, superior, porque está firmado numa ordem antes da própria lei de Moisés e do sacerdócio levítico, e perfeito, porque o sacerdócio levítico não conseguiu cumprir com as exigências, mas Cristo assim fez. E sendo, portanto, Ele o nosso sacerdote, o que de fato Ele fez por nós? Quais os benefícios que nós temos pelo fato de Cristo ser o nosso sumo sacerdote? Então, desde o capítulo 4, ele vai começar a tratar de Jesus como sumo sacerdote. No capítulo 7, ele fala das características desse sacerdócio eterno e perfeito. E agora ele começa a nos dizer as coisas essenciais que Cristo fez por nós. É assim que ele começa o capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote. E aí ele começa a tratar do que Cristo fez por nós. Como que ele realizou a obra de sumo sacerdote? É a segunda questão que o texto aqui, capítulo 8 e 9, vai responder. E o que isso trouxe de benefício para nós? E com que finalidade a obra de Cristo foi realizada em nosso favor? São essas as questões, então, que o autor de Hebreus nos responde na presente sessão, capítulo 8, capítulo 9. Relembrando um pouco daquilo que nós já vimos, desde o começo da carta aos Hebreus, nós já vimos que a razão da nossa perseverança está firmada na supremacia absoluta de Jesus Cristo, que é supremo sobre tudo e todos. Além da razão, já vimos também que os motivos da nossa perseverança está no fato de que em Jesus Cristo nós recebemos a verdade, a salvação e o socorro nas tentações. Já vimos também que as posturas necessárias para a nossa perseverança em Cristo até o fim são fidelidade, obediência, confiança, submissão e temor. Já estudamos também que os meios para a nossa perseverança são crer em Cristo, crescer em Cristo e caminhar com Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote e o autor da nossa salvação. E, na semana passada, já fundamentamos que Jesus Cristo é, portanto, um sumo sacerdote eterno, missionário, superior e perfeito. Como sabemos, o propósito da carta aos Hebreus é chamar a atenção dos verdadeiros crentes sobre a necessidade de perseverar, ou sobre a perseverança até o fim. Nós somos direcionados a afirmar nossas convicções de tal modo
que apesar de todos os problemas da vida, apesar das tribulações, ameaças, perseguições, aflições, desânimos, os erros doutrinários que por vezes se levantam dentro da igreja, a própria religiosidade vazia de muitos, e até mesmo a perseguição e morte, apesar de tudo isso, não nos desviemos das verdades ouvidas, não nos afastemos do Deus vivo, não desprezemos o sacerdócio de Cristo e, muito menos, deixemos de congregar até o fim. Agora, na sequência aqui da carta, no capítulo 8 e capítulo 9, ainda tratando da superioridade de Cristo como nosso sumo sacerdote e o autor da nossa salvação, o autor aos Hebreus nos fala sobre os feitos, as realizações, os feitos essenciais de Cristo como o nosso sumo sacerdote. O que ele realizou para garantir a cada um de nós a salvação eterna e os motivos necessários para que perseveremos até o fim, até a volta de Cristo. O que ele fez? Vamos lá. Observe aí no capítulo 8, ainda no verso 1, ele dizendo assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que fez o quê? Primeira coisa, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O primeiro feito essencial de Cristo como nosso sumo sacerdote, que é relatado aqui pelo autor aos Hebreus, é que ele assentou-se à destra do trono do céu. O que significa isso? Ele assumiu toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra. A obra de Jesus Cristo não tem repercussão apenas aqui na terra. E não tem uma repercussão apenas temporária, de modo temporário. Mas a obra de Jesus tem repercussão tanto na terra como nos céus, hoje e para sempre. Por isso, quando ele se assenta à destra da majestade no trono do céu, significa que a sua obra, os seus feitos, garantiram a ele autoridade suprema. A sua obra perfeita em nosso lugar garantiu toda a autoridade no céu e na terra. É desse modo que o próprio Senhor Jesus fala aos discípulos após a sua ressurreição. Em Mateus capítulo 28 é dito que Jesus apareceu aos discípulos várias vezes, mas uma delas, para dizer que agora ele recebe toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não que ele não tivesse autoridade. Jesus é o Deus eterno, né? Deus de Deus, como nós sabemos, e portanto ele tem toda a autoridade. Ele é todo-poderoso, ele é onipotente. Mas em relação à obra salvífica, em relação à dívida que nós havíamos contraído, isso era problema nosso. E quando ele realiza sua obra em nosso favor, ele agora assume o nosso lugar, paga a nossa dívida, e por isso sim, recebe autoridade nos céus e na terra, para ser o teu representante e o meu representante, o teu redentor e o meu redentor, o teu salvador e o meu salvador. É nesse sentido que a expressão se assentou à destra da majestade do trono dos céus aponta para o fato que Jesus garantiu toda a autoridade redentiva e a autoridade no céu e na terra. No céu, pagando e apresentando diante de Deus Pai aquilo que era necessário para quitar a nossa dívida e nos reconciliar com Ele. E na terra, cumprindo as exigências que a lei trazia e que nenhum de nós teríamos condições de realizar. Jesus, portanto, recebe a autoridade para, inclusive, declarar a você e a mim que devemos anunciar esse plano de salvação para todas as nações. Até a morte de Cristo, as nações estavam sendo enganadas pelas obras de Satanás.
A salvação estava restrita aos eleitos de Israel e aos poucos eleitos dentro das nações como exceção àquele momento. Mas após a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua vitória na cruz, nós sabemos que ele foi assunto aos céus, como Atos nos descreve, e como o livro de Apocalipse também nos revela, para assumir a autoridade sobre todas as coisas do universo, para tomar o livro selado e começar a desatar os selos, para que todo o processo já designado por Deus antes da fundação do mundo fosse aplicado. E o primeiro selo, quando ele abre, diz a palavra do Senhor, que então, nas palavras de João, que o primeiro cavaleiro, ao sair, cavaleiro branco, vestido de glória, porém não com uma espada na mão, mas sim com um arco, saiu vencendo para vencer. A autoridade de Cristo permite que agora o Evangelho saia daquele âmbito do povo de Israel e alcance todas as nações. Porque assumindo a destra da majestade do trono de Deus, ele cumpre com a promessa de que aquela pequena rocha que fora retirada sem auxílio de mãos e foi lançada dos céus e que bateu ao pé da estátua que simbolizava os impérios mundiais e que esmiuçou toda aquela estátua, e aquela pequena rocha se transformou numa grande montanha, fazendo sombra a todas as nações, aponta para Cristo, vencendo todos os impérios, estabelecendo o seu reino milenar, que já está sendo realizado, e agora, através do avanço do Evangelho, ele está reinando sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todos os reinos e sobre toda a língua. É o cumprimento do Salmo 2. Pede-me e te darei as nações. A obra de Cristo garante a ele autoridade nos céus e na terra, ao ponto, irmãos, que nada e ninguém pode impedir o avanço da pregação do Evangelho. E é por isso que esse Evangelho, Santo Evangelho, chegou até nós e continua avançando até o dia final. Justamente porque o nosso sumo sacerdote assentou-se à destra da majestade do trono de Deus, ou seja, recebeu pela sua obra, pelo seu feito, autoridade sobre tudo e sobre todos. A sua obra perfeita em nosso lugar garantiu autoridade no céu e na terra para a redenção plena e eterna dos seus eleitos. O texto vai dizer que além dele ter feito isso, assentado à destra da majestade do trono, ele faz isso, verso 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor mesmo erigiu, e não o homem. Como cantamos, num templo feito não por homens, ele está em majestade. O Senhor Jesus, o primeiro feito foi assentar-se à destra da majestade do trono de Deus e assim garantir a autoridade, e ele faz isso como ministro de um templo celestial, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E como ministro do templo celestial, muito superior ao serviço temporário aqui. Compare aí, veja comigo os versos seguintes. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto ofertas, presentes, aqui a tradução foi usada como dons, como sacrifícios. A ideia é que do grego a tradução perde um pouco a relação com o hebraico, mas a ideia é que o sacerdote oferecia ofertas pacíficas e sacrifícios. Aqui foi traduzido por dons e sacrifícios. Mas o link é lá com o Antigo Testamento, com aquilo que o sacerdote fazia, que era justamente oferecer as ofertas pacíficas, ofertas voluntárias e os holocaustos, os sacrifícios. Então, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer as ofertas e os holocaustos. Por isso,
era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Só que, como nós já vimos nos capítulos anteriores, as ofertas e sacrifícios oferecidas pelos sacerdotes levíticos eram ineficazes, eram fracos, não eram suficientes. Agora, o nosso sumo sacerdote tem algo a oferecer, como nós já vimos, eterno, superior e perfeito. Veja o verso 4. Falando que Jesus não poderia oferecer sacrifício aqui, segundo a lei, porque ele não era da tribo de Levi. Ele vai dizer, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto exigirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Jesus, por ser da tribo de Judá, não poderia exercer o sacerdócio levítico, que era designado aos descendentes da tribo de Levi. Por isso que o seu sacerdócio é realizado numa perspectiva superior, num tabernáculo e num santuário celestial. E aí ele continua o verso 5. Os quais ministravam, presta atenção agora, em figura. Os sacerdotes levíticos, as suas ofertas e os seus holocaustos, ou seus dons e sacrifícios, eram apresentados como figura e sombra daquilo que seria apresentado no contexto do santuário celeste. E aí ele diz, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi te mostrado no monte. Ou seja, o sacerdócio levítico, irmãos, era apenas uma analogia àquilo que acontece no santuário celeste, ou que aconteceria. Enquanto que os sacerdotes levíticos apresentavam constantemente ofertas e holocaustos ineficazes, isso eles faziam já dentro de uma aliança, mas uma aliança que prefigurava e que servia de sombra, de silhueta, daquilo que Cristo, o sumo sacerdote, faria de fato e de verdade. Porque Jesus é o sumo sacerdote que se apresenta como ministro do templo celestial e que recebe por isso toda a autoridade. Assenta-se à destra da majestade no trono do céu. Com a finalidade, portanto, irmãos, Jesus faz isso com a finalidade de nos garantir o acesso ao trono de Deus e de receber em nosso favor do resultado dessa própria oferta dele, um sacrifício superior. Irmãos, nós vamos ver mais à frente, na carta aos Hebreus, que através da obra de Cristo nós temos livre acesso ao trono de Deus. É justamente pelos feitos essenciais de Jesus Cristo como sumo sacerdote, é que eu e você podemos hoje, não por nós mesmos, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que o sumo sacerdote fez, pela oferta e pelo sacrifício que ele apresentou, o sacrifício segundo o seu próprio sangue, termos livre acesso à presença de Deus e ao trono de Deus. Todos somos sacerdotes em Cristo e temos, portanto, esse livre acesso ao próprio Deus Pai pela obra realizada pelo nosso sumo sacerdote, pelas ofertas e pelo sacrifício que ele fez em nosso lugar. Segundo o Salmo 2, como nós vimos, o ungido de Deus foi constituído Senhor sobre todas as nações e a autoridade suprema sobre toda a autoridade. Lá no Salmo 2 você vai ver os reis da terra se confabulando para desprezar o ungido de Deus. E o texto usa inclusive de uma sátira, vamos assim dizer, do próprio Deus rindo no céu, dos reis e poderosos que tentam se levantar contra o ungido, sabendo que o ungido é aquele que possui, ou que possuiria, toda a autoridade. E ele vem com um cedro de ferro e de poder. E o texto inclusive diz que ele vai aplicar dessas suas soberanias, dessa sua supremacia e justiça, aplicando a ira sobre
as autoridades terrenas que não reconheceram que Jesus é a autoridade suprema. Aquele que se assentou à destra da majestade do trono dos céus. Como citei, é o cumprimento da profecia de Daniel, onde o império ou o reino de Cristo se torna superior a todo e qualquer império já visto ou que porventura ainda venha se levantar em nossa terra. Porque o império ou o reino de Cristo é para todas as nações, para todos os povos, para todas as tribos, para todas as regiões do nosso mundo. Então esse foi o primeiro feito, irmãos, que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, realizou. Ele assumiu a autoridade suprema para, como ministro do templo celestial, garantir a você e a mim livre acesso ao trono de Deus. O sacrifício dele é eterno e por isso nós podemos hoje nos reunir, não para assistir um culto, mas para prestar um culto a Deus, para nos derramar diante do Senhor e para nos achegarmos à presença de Deus, reconciliados e justificados pela obra daquele que é o Todo-Poderoso. Amém? Segunda coisa, segundo feito que nós podemos observar aí, começa a partir do verso 6. Além de se assentar à destra do trono da majestade nos céus, como diz o verso 1, o verso 6 vai nos dizer, agora, com efeito, o que mais que ele fez? Obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança com base em superiores promessas. O segundo feito de Jesus Cristo como sumo sacerdote é que ele obteve um ministério mais excelente. Ou seja, a sua obra como sumo sacerdote é definitiva. Ele não precisa reapresentar ofertas e sacrifícios. Ele já fez de uma vez por todas. Se nós seguirmos aí até o capítulo 9, até o verso 10, isso vai ficar claro quando ele diz que a antiga aliança ela tinha um caráter temporário. Como nós já vimos, de figura e sombra de algo maior. E aqui ele vai continuar falando a respeito desta aliança, e no verso 7 ele diz que ela fica sem propósito, pois ele diz assim, porque se aquela primeira aliança pautada na lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, ou seja, uma segunda aliança. Então veja, o motivo é que a aliança dos tempos do sacerdócio levítico, como nós vimos, era figura e sombra daquilo que seria revelado no sacerdócio de Cristo. E é por isso que ela é imperfeita. Ela tem defeito, usando aqui os termos da tradução. Porque se ela fosse sem defeito, então ela estaria continuando até hoje. Mas justamente porque ela tem defeito, ela é ineficaz, como foi dito nos capítulos anteriores, é necessário um upload, né? Uma melhora dessa aliança. Não no sentido de desprezar a aliança antiga, como os irmãos batistas creem, mas no sentido de renovar essa aliança. Mesmo com as frases dizendo, olha, uma nova aliança, mas lembre-se, essa promessa foi dada lá a Jeremias, foi dada lá a Ezequiel, a uma geração que não está aqui hoje, e que não estava nem nos dias de Cristo. Porque foi uma promessa dada há séculos antes de Cristo. E que apontava para aqueles que estavam no período de Cristo e posterior a Cristo, já eram chamados e considerados Israel. E que estavam, portanto, dentro da mesma aliança. Porém, uma aliança que seria renovada. Ou usando os termos aqui, reformada. Observe a leitura ainda no capítulo 9, pelo menos os 10 primeiros versos, para que isso fique claro. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e no santuário terrestre. Com efeito,
foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama o Santo Lugar. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, e o bordão, ou a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ou seja, isso também servia de símbolo, de figura, de sombra. Ora, verso 6. Depois de tudo isso, assim, preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os seus serviços. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ou seja, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que anda, ou que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto o que ele diz, hein? Parábola para a época presente. Ou seja, a antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento, além de figura, além de sombra, também era uma parábola para indicar o que aconteceria com a aliança firmada em Cristo, que não é nova no sentido de que desprezou a outra, mas no sentido que traz uma nova visão, uma nova perspectiva sobre a anterior. Então ele diz, é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferece tantos ofertas como holocaustos, ou seja, tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam o quê? Ineficazes. Era uma figura, era uma sombra, era uma parábola, portanto não era o sacrifício real, não era a oferta real, não era o sacerdócio real, significava apenas uma parábola, uma analogia que apontava para o sacerdócio de Cristo. Da mesma forma que lá no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote adentrava ao segundo pavilhão, que era o Santo dos Santos, Jesus, o nosso sumo sacerdote, adentrou no Santo dos Santos Celestes. E nós, todos agora como sacerdotes dele, para adorarmos ao Senhor. Mas ele continua aqui. Vou repetir ainda o verso 9. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferece tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O culto ainda era apresentado de uma forma ineficaz. Os quais não passam de ordenança da carne, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno. Tempo oportuno do quê? De reforma. Essa aliança, ela não é simplesmente descartada, mas ela é reformada, porque nós não desprezamos aquilo que ela prefigurava, nós não desprezamos aquilo que ela servia de sombra, nós não desprezamos o fato de que a antiga aliança era uma parábola. Por isso, quando se diz nova aliança, não é no sentido completo de que foi jogado fora, ou que se torna desprezível, que foi criado um muro de separação entre o Antigo Testamento e o Novo. Mesmo porque o fundamento do sumo sacerdote de Cristo está firmado no Antigo Testamento, na ordem de Melquisedeque, que começa, obviamente, eternamente, mas antes da lei. Mas não menospreza ou despreza a parábola que a antiga aliança nos traz. Porque é justamente na comparação das alianças é que nós podemos chegar ao pleno conhecimento de que Jesus Cristo obteve um ministério mais excelente. Um ministério que agora é, de fato, não a figura, mas o objeto real.
não a sombra, não a silhueta, mas aquilo que está revestido de plena luz. Não uma parábola, mas a história verdadeira. Uma aliança que foi reformada para o tempo da reforma, para que nós agora, nele, em Cristo, tivéssemos plena comunhão com Deus. As suas realizações, as realizações de Jesus como nosso sumo sacerdote, são eternas, são vicárias, ou seja, são feitas em nosso lugar, são superiores e perfeitas, diferente da obra dos sacerdotes levíticos do templo terreno. Os seus feitos lhe garantiam, ou os feitos de Jesus, lhe garantiu ser o mediador de superior aliança, como é dito aí no verso 6 do capítulo 8. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança. Quando Jesus se assenta à destra do trono da majestade do céu, ele faz como ministro celeste. Quando ele obtém um ministério mais excelente ou excelente, ele o faz como mediador ou de superior aliança. Uma aliança nova, instituída com base em superiores promessas. Como eu disse, nova não no sentido de dupla aliança, como se nós tivéssemos uma aliança do Antigo Testamento e agora uma aliança do Novo Testamento. Como se fossem separados e uma desprezasse a outra. Não nesse sentido, mas no sentido de renovação. Observe aí o verso 1 do capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e no santuário terrestre. A primeira aliança não era desprezível, ela tinha também preceitos do serviço sagrado. Mas esses serviços serviam apenas de figura, de sombra, de parábola para aquilo que Cristo faria. Portanto, é nova no sentido de renovação, de que a primeira aliança serviu como parábola, como já lemos no verso 9, ou de um modo mais claro, nova no sentido de que passou por uma reforma, como também nos diz o verso 9, o capítulo 9, verso 10. Portanto, irmãos, Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, e isso é o essencial, como é iniciado o capítulo 8. O essencial é o fato de que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E como nosso sumo sacerdote, ele assumiu toda a autoridade para nos dar livre acesso ao Pai e também obteve um ministério excelente que nos garante que o feito redentivo de Cristo é definitivo. Pelo fato do seu ministério ser mais excelente, esse ministério não precisa ser refeito. Cristo não precisa voltar aqui de tempos em tempos para ser morto na cruz. Ele já fez isso de uma vez por todas. E é por isso que o seu ministério é mais excelente. O texto continua. E no final do capítulo 9 nos é apresentado mais 2 feitos, que se Deus permitir, estaremos trabalhando no próximo domingo. Que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que pela obra que Jesus Cristo realizou em nosso lugar, nós temos livre acesso ao Pai, por isso podemos nos apresentar a Ele em adoração. E temos a plena certeza de que a obra que Jesus fez é definitiva. E que o pagamento da nossa dívida já foi quitado de uma vez por todas. Que isso possa nos fortalecer para perseverarmos até o fim. Amém?